Então tem muita gente falando que a gente está à beira de uma recessão econômica. E não apenas no Brasil, né? Uma recessão global, que vai acontecer nos Estados Unidos também e em vários outros países do mundo. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que está acontecendo, por que vai ter uma recessão muito provavelmente em 2024 e principalmente, né, como é que você pode tomar boas decisões de investimento, não só para proteger o teu patrimônio, mas para acelerar a sua jornada de enriquecimento. E mais, vou te mostrar o que fazer para aproveitar esse cenário e enriquecer mais rápido. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like se você é novo aqui, te inscreve no canal do clube e simbora! Acabei de voltar de São Paulo, eu estive lá reunido com alguns clientes nossos aqui de Wealth do clube. Eu fiz uma apresentação, né, do que está rolando no mundo. E aí basicamente eu mostrei, antes de mais nada, como o balanço do Federal Reserve cresceu e ficou inflado nos últimos anos, desde a crise de 2008, mas especificamente a partir de 2020, quando muita liquidez foi injetada na economia, ali na época do Covid. E essa injeção de liquidez ela acabou cobrando uma conta, né? Um aumento da inflação nos Estados Unidos, em que eles não estão acostumados a um patamar tão alto de inflação quanto eles viram ali no final de 2022 e que, embora esteja caindo, está ainda muito acima da meta e preocupa bastante e principalmente fez com que os Estados Unidos tivessem que aumentar a taxa de juros. Isso começou lá em 2022, em junho, depois seguiu, né, uma série de aumentos sucessivos ali nas taxas de juros, chegando aí ao maior patamar em 22 anos, falando aqui da Fed Fund Rate. Até o início de 2022 estava zerado, né? Estava com uma taxa de juros negativa se fosse descontar a inflação, agora está em 5,33% e o mesmo aconteceu com as Treasuries de 10 anos, que seria o equivalente, aqui numa simplificação, ao Tesouro Pré-fixado com vencimento em 2033, lá nos Estados Unidos. Taxas essas que chegaram muito próximas a 5%, o que significa o seguinte, tá? Que o investidor tem a opção de emprestar dinheiro para a entidade mais segura do mundo, que é o governo norte-americano, por 10 anos e receber dólar, variação cambial, mais 5% ao ano. É um excelente negócio. Negócio tão bom que ajuda a frear a economia. Para contexto, essa taxa de 10 anos ela não estava nesse patamar desde 2006, 2007, às vésperas da bolha do subprime. E todo esse contexto contribui muito para a queda da atividade econômica, para a recessão, que traz consigo queda de consumo, desemprego, corte de custos de empresas e muito mais. Eu não mostrei aqui, mas o Brasil viveu um fenômeno parecido, inflação mais alta, aumento de taxa de juros, embora o Brasil tenha se antecipado, já esteja derrubando os juros, início de um ciclo de queda de juros, mas enfim, todo esse cenário fez com que as ações brasileiras rendessem menos que o CDI aí nos últimos 3 anos, fez também com que os fundos imobiliários rendessem menos do que o CDI nos últimos 3 anos, fez com que ações norte-americanas, investidor brasileiro investindo nelas, né, rendessem menos que o CDI nos últimos 3 anos, e não apenas ativos de renda variável, os de renda fixa também, né? Quem investiu em renda fixa atrelado à inflação, na média, perdeu para o CDI nos últimos 3 anos, quem investiu em renda fixa pré-fixada, perdeu para o CDI nos últimos 3 anos, ou seja, nada venceu o CDI nos últimos 3 anos. Lembrando aqui que o CDI, ou a taxa Selic, é o ativo com menos risco da economia. Aquela linha que é sempre reta para cima. Praticamente não tem risco de crédito, não tem risco de mercado. E por não ter risco, é esperado que o CDI renda menos que as outras opções de investimentos no longo prazo. Aliás, não só é esperado, como foi assim no passado. A Bolsa venceu do CDI. Fundos imobiliários, que por mais tenham um prazo muito curto, também venceram o CDI. Ações norte-americanas para o investidor brasileiro venceram o CDI. Títulos públicos atrelados à inflação venceram o CDI. Títulos públicos pré-fixados também. E do meu ponto de vista, tá, todo esse cenário que eu te mostrei, ele foi sendo incorporado ao preço dos ativos nos últimos 3 anos e é justamente por isso que nos últimos 3 anos, ativos historicamente vencedores foram perdedores, né? Perderam para o CDI. O que nos leva ao grande ponto, né? Como enriquecer na recessão. Eu vou falar basicamente 2 caminhos, tá? Existem aqui para você construir patrimônio mais rápido. Um caminho é via investimentos, que você está acostumado eventualmente a me ouvir, que é o tema aqui de praticamente todos os vídeos desse canal. E o outro caminho, de aumentar a renda. Mas a começar pelos investimentos, eu quero destacar primeiro o que não fazer e passar por 2 erros gigantescos que eu vejo investidores cometendo. O primeiro deles é sair de classes de ativos vencedoras, sair da bolsa, sair de ações norte-americanas, sair de fundos imobiliários, sair de renda fixa atrelada à inflação para comprar CDI, para baixar o risco da carteira. Esse cara está fazendo isso, ele está basicamente vendendo na baixa.
né? Ele comprou anos atrás na alta e agora está vendendo na baixa. Esse, infelizmente, é um comportamento comum dos investidores. Ficam mais arrojados, eles querem comprar ativos de risco quando as notícias são boas, as perspectivas são boas, e querem vender quando as notícias são ruins, as perspectivas são ruins. É o famoso cara que compra em 2021 e vende em 2023. Justamente por conta desse fenômeno, a gente observa que, na média, o retorno dos investidores é menor do que o retorno dos investimentos. Quer ver um exemplo? Peguei aqui um fundo de ações do Itaú, que na média é acessado por investidores com menor grau de sofisticação, que nem saíram do bancão ainda. Esse fundo ele rendeu 9,8% ao ano, só que os investidores, por comprarem na alta e venderem na baixa, viram sua performance ser bem pior. Na média, o investidor não ganhou nada. Teve um retorno de 0,4% ao ano. Esse que é o primeiro erro gigantesco, tá? O segundo erro é, ciente de que a gente está num momento econômico mais difícil, ciente de que vem recessão por aí, tentar se proteger via produtos e não via estratégia. Quem nunca aqui, com medo aí da performance de ativos de renda variável, teve uma ligação do seu assessor falando, irmão, pô, tem uma forma aqui de você investir protegendo o teu patrimônio. Um certificado de operação estruturado assim, você não perde nada. Fica aqui por 3 ou 5 anos, ou volta o teu dinheiro de volta, ou se, sei lá, a bolsa norte-americana subir 30%, tu ganha 30% de alta e tal. Enfim, eu pergunto quem nunca recebeu essa ligação, porque eu já recebi algumas vezes e eu vejo muitos clientes nossos que chegam no clube com a carteira cheia dessas porcarias, desses COIs, que, para quem não sabe, são ativos terríveis, tá? 92% deles rendem menos do que o CDI, principalmente porque eles têm altas taxas embutidas, tá? O cara que te vende um COI, ele vai ganhar até 5, 6% de comissão do valor que você investir. E aí, se o custo é muito alto, quem paga a conta é o investidor. Eu comento isso porque é muito comum a gente ver, né? Carteiras como essa aqui, de um seguidor que chegou aqui no canal com 1,8 milhão de reais e quase 300 mil em COIs. Ou como essa outra de investidor que tinha 500 mil reais, quase 600 mil investidos e 100 mil em COI. Ou esse outro aqui tinha 65 mil reais em COI e não conseguia tocar na carteira dele, que estava cheio de ativos aí travados, pagando altas taxas embutidas e sem liquidez. Esses são os erros, tá? É o como não agir. Agora, como enriquecer na recessão ou acelerar sua jornada de enriquecimento tomando boas decisões de investimento. Aqui tem um contexto, tá? Investimentos não enriquecem rapidamente ninguém. Rapidamente eu digo em 1, 2, 3 anos. Em outras palavras, ninguém vai transformar R$1.000 em 1 milhão. Porém, é possível sim o cara transformar 1 milhão em 2 milhões. O cara que já é rico, já tem um patrimônio, esse sim fica mais rico e ganha muito dinheiro em termos absolutos se agir do jeito certo. Só que todo mundo, o pequeno investidor, o médio investidor e o grande investidor, num período pré-recessão, inclusive de recessão, tem a possibilidade, tem a chance de tomar decisões melhores. Dá uma olhada aqui no Tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento em 2050. Antes do cenário azedar aí no mundo, antes inclusive da pandemia, o cara que investisse nesse ativo teria um retorno de 3,29% mais inflação. Agora, o cara que for investir nesse mesmo título, ele consegue investir a 5,86% ao ano mais inflação. Então vamos calcular aqui qual é essa diferença, tá? O cara investe a uma taxa real de 3,29% ao ano por mais ou menos 30 anos. Digamos que ele coloque aí 100 mil reais nesse ativo. Nesse caso aqui, ele acumularia um patrimônio a dinheiro de hoje de 264 mil reais. Agora, digamos que ele consiga uma taxa melhor de 5,86%. Que, claro, estou simplificando, não estou botando imposto de renda nem nada. Mas nesse caso, o cara chega quase ao dobro de patrimônio. Ele chega aos 552 mil reais. E aí você pensa, Ramiro, calcula com 1.000. Cara, uma questão de regra de 3, tá? Se botar R$1.000 aqui, também multiplica por 5 vezes. Beleza? E o mesmo vale para ativos de renda fixa pré-fixado, aqueles que prometem uma única taxa nominal. O cara que foi investir em pré-fixados em 2019, por exemplo, conseguiu uma taxa de 6,55% ao ano. E não é inflação mais 6,55%, é só 6,55%. Esse cara aqui, em termos nominais, em 30 anos, multiplicaria por 6 o seu patrimônio. Hoje você encontra pré-fixados rendendo 10,79, que te faria não apenas multiplicar por 6 seu patrimônio, como multiplicar por 20 vezes. Se você pensa, meu Deus, tem um negócio aí para renda fixa pré-fixada? Não, para bolsa vale a mesma coisa, para renda variável vale a mesma coisa. A gente fez o estudo aqui no clube, concluiu que quanto maior é o patamar da taxa de juros, que na média, né, aumento de taxa de juros antecede uma recessão, maior é o potencial de retorno para investir na bolsa lá para frente. E é justamente por isso que a gente vê a bolsa mais barata em períodos como o atual. Pode dizer que desde 2021, desde que o mercado começou a azedar, a bolsa está numa relação de preço por lucro entre 5 e 6 vezes. Então, em resumo, tá? Em cenários ruins, o cara que for investir em renda fixa pré-fixada ganha mais, a bolsa fica
fica mais barata, ativos de risco têm maior potencial. Logo, a solução é montar uma carteira com esses ativos. Agora, Ramiro, como é que eu monto uma carteira de investimentos diversificada com esses ativos? Eu vou tentar simplificar muito aqui para não tornar esse vídeo maçante, mas basicamente a primeira etapa é desenhar uma alocação com classes de ativos vencedoras, como por exemplo essa aqui, 60% renda variável, 40% ativos de renda fixa. Tem um detalhe, né? O quanto investir em cada classe de ativos depende de você, do quanto você aguenta risco, do quanto você tem objetivo de retorno. Na média, quanto mais renda variável, maior seu potencial de retorno, maior seu risco. Aí você vai lá, segundo passo é montar essa carteira, que vai ter um bom potencial de retorno. Já vou te mostrar quanto teria rendido essa carteira no passado. E aí você faz o seu rebalanceamento, né? Compra na baixa e vende na alta. Então digamos que sua carteira fique assim, né, com ações brasileiras sendo despencadas, saindo de 20% para 10% de peso, e renda fixa e inflação tendo subido muito. O que você faz? Você vende um pouco de renda fixa e inflação para levar de volta para os 20% e compra ações brasileiras também, para sair dos 10% para os 20%. E aí, para você ter uma noção, tá, essa carteira aqui teria transformado R$100 mil lá atrás, né, que vale mais ou menos 500 mil a dia de hoje, em mais de 2,5 milhões, podendo gerar uma renda passiva estimada acima de 20 mil por mês, tendo superado com folga, né, a CDI e Bovespa. Enfim, eu não vou te explicar o passo a passo dessa estratégia porque eu escrevi um e-book chamado Como e Onde Investir R$1 milhão, que serve para quem já tem um patrimônio maior investido, quem tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões ou mais, mas serve também para qualquer investidor, basta fazer uma regrinha de 3. Esse é um e-book bem técnico sobre investimentos que a gente está disponibilizando de forma gratuita. Assim, eu garanto que quem baixar e ler esse e-book, e o tempo de leitura não é longo, vai sair dessa leitura um investidor muito mais completo e vai dominar essa estratégia. A mesma estratégia que a gente usa aqui na gestão e na consultoria dos nossos clientes. A gente usa essa estratégia para tomar decisões de mais de 1,5 bilhão de reais de patrimônio. Você pode fazer o download de forma totalmente gratuita, um presente nosso, apertando nesse botão aqui. Agora, existe outra forma de enriquecer na recessão que não depende só de investimentos, depende de você aumentar a sua renda. Trago ela principalmente para quem pensa, Ramiro, mas isso aqui, seu conteúdo só vale para quem tem mais dinheiro. E sim, eu concordo que investir vai se tornando cada vez mais importante quanto mais patrimônio você tem. Você poupa R$100 por mês, eu acredito que se você investir em conhecimento vai ter um retorno muito maior do que se comprar ações. Foi investir em conhecimento que fez a minha renda aumentar, me fez uma capacidade maior de aportes, por sua vez, né, foram bem aplicados no mercado financeiro e se multiplicaram. Esse outro caminho que eu vou te mostrar, de como enriquecer na recessão ou fora dela, ele passa por você compreender como a riqueza é formada e desenvolver duas habilidades. Primeira coisa, tá? Como a riqueza é formada. Dá uma olhada só nessa imagem aí do Safal Niveshak, como ficar rico. E você pode ver que acumular milhões e enriquecer é uma questão de otimizar variáveis como sua renda, gastos, conseguir poupar a diferença entre renda e gastos, investir o valor poupado e repetir o processo ao longo dos anos. É só isso. Agora, como é que você aumenta a sua renda, que é a principal variável? A variável que mais vai te dar alavancagem nessa jornada. Você aumenta a sua renda, conforme você consegue gerar mais valor para mais pessoas, que é o que eu chamo de lei do efeito. E quais são as duas habilidades que você tem que desenvolver para se expor mais fortemente à lei do efeito, aumentar a sua renda e acelerar a sua jornada de construção de riqueza? A primeira é aprender a aprender. Você só vai conseguir ser bom no que você faz e, consequentemente, agregar mais valor se você desenvolver novas habilidades. Você combinar novas habilidades, como a gente tenta combinar aqui no Clube do Valor, habilidade em gestão patrimonial, em consultoria patrimonial, com habilidade em venda e habilidade em marketing, é conseguir estar muito mais exposto à lei do efeito e ter uma renda maior. E você desenvolve novas habilidades estudando. Por isso que é muito importante você aprender a extrair o melhor de um livro, implementar isso na sua vida e ter bons resultados com isso. E a segunda habilidade é escrever. Escrever é a melhor forma de você ter clareza sobre as suas ideias. Para mim, tudo aqui que a gente fez começa pela escrita. Você só está vendo esse vídeo, só viu os vídeos do clube porque em algum momento eu escrevi um roteiro dele. Quem me acompanha lá por e-mail, nossos e-mails, é porque a gente está escrevendo aqui, pensando na melhor forma de organizar e vender as nossas ideias. Enfim, escrever é uma meta-habilidade que vai te ajudar a ser um comunicador melhor, a fazer um marketing melhor, a vender mais e, consequentemente, a ganhar mais dinheiro. Enfim, essa seria a segunda forma aqui de enriquecer na recessão. Se por acaso você já acumulou um patrimônio maior, identifica com a forma com que a gente investe. Quer conhecer melhor como a gente pode te ajudar a investir? Eu consegui aqui, para quem está assistindo esse vídeo, algumas vagas e sessões gratuitas de análise de carteira. Funciona de uma forma muito simples. Você preenche um rápido formulário de aplicação, a gente analisa as suas respostas, entra em contato contigo e agenda aí uma reunião gratuita em que a gente vai te mostrar o que está legal na tua carteira, o que a gente acha que dá para melhorar. E ao final dessa sessão gratuita, se fizer sentido para você, você pode nos contratar aí para te ajudar a investir melhor. Vou deixar aqui o link para você preencher esse rápido formulário. Esse é também o segundo link na descrição. O primeiro é do e-book, que também fica aqui à sua disposição, também de forma gratuita. E aqui vai ser um link de um vídeo bastante complementar a esse, sobre como montar uma boa carteira de investimento. E era isso, um grande abraço e até mais.